Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar falando hoje sobre um tema que se encontra no livro de Levíticos, né? É algo assim muito forte, até para se falar e comentar, né? Eu peço que você fique até o final do vídeo, né? Preste muita atenção. É um tema que gera muita polêmica, muita conversa e que é muito desconhecido por uma boa parte das pessoas, porque muitas igrejas hoje não tratam esse tema mais, né? Porque tem outros focos, outros interesses, mas é algo que aconteceu, é uma realidade e que até hoje, né, ainda acontece em algumas determinadas seitas e heresias, vamos dizer assim. Então, acompanhe esse texto, veja até o final, em nome de Jesus, e tire um grande proveito, um grande crescimento espiritual em cima desse texto bíblico, que se encontra em Levíticos, capítulo 18. Né? Antes de nós lermos o texto, né, agradeço a Deus por todas as coisas, sempre agradeço ao Senhor por todas as coisas. Né? E agradeço a você que está acompanhando o canal, que se inscreveu, a você que não se inscreveu ainda, se inscreva para que o canal alcance outras pessoas também, né? E assim venha se beneficiar com o conteúdo cristão. Né? Dê o seu comentário sobre esse texto, sobre esse vídeo, poste ali o seu entendimento, dê o seu like e compartilhe o vídeo. Amém? Vamos, sem perca de tempo, abrir a nossa Bíblia no texto que se encontra em Levíticos, capítulo 18. Já é polêmico o epígrafe da minha Bíblia, que diz relações sexuais proibidas. Mas antes de entrarmos de fato nisso, nós vamos ler o capítulo 18, versículo 1, e vamos ver que é muito mais do que apenas isso. Veja o que diz ali no começo. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus, melhor dizendo, mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam as minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. Amém? Nós vamos ver aqui que logo no começo, né, Deus ele diz, não sigam os costumes do povo do Egito. Por quê? O povo aqui estava numa transição entre a escravidão e a terra que manava leite e mel, Canaã. Estava no deserto. Então Deus ouve o apelo do povo quando ainda está no Egito escravizado. O povo clama, Deus ouve e Deus atende. Levanta Moisés, um libertador, que os guia pelo deserto, até a terra prometida, Canaã. Então ele diz, não sigam os costumes que havia no Egito, deixem para trás aquilo tudo que vocês estavam acostumados a fazer, a seguir, né? Rituais, adorações, costumes, tradições, deixem tudo para trás. Vocês vão aprender tudo novo. Eu vou dar tudo para vocês novo, que são as leis. Através de Moisés, vocês vão receber mandamentos, uma conduta, uma moral, uma ética, porque vocês serão o meu povo, o povo de Deus, que vão servir de exemplo para os demais povos pagãos, como devem se comportar. Deixem para trás aquilo tudo. Amém? Até que perfeita compreensão. Né? Mas ele também diz, não sigam os costumes dos povos que vocês vão começar a conviver quando entrarem na terra prometida. Porque lá existem povos que habitam lá, os cananeus já estão lá. Eles têm costumes horríveis aos olhos do Senhor. Então Deus os prepara para que quando o povo chega lá, apesar da ordenança ser tirar todos de lá e vão conquistando povo após povo, nós vamos ver no livro de Josué, não se misturem com eles. Não sigam também seus costumes, suas tradições, sigam apenas o que eu estou dizendo para vocês, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e vocês têm que ser o exemplo para os demais povos. Então não se misture com os costumes deles. Era horrível o que esse povo cometia. Nós vamos pegar apenas um exemplo entre tantos, porque eles adoravam muitos deuses, entre um deles o deus Moloque. Preste bem atenção que isso é muito forte. Esse deus era de metal ou bronze construído. E na sua base ali tinha uma abertura, a qual eles introduziam ali madeira, lenha, e ali queimavam essa estátua até ela aquecer quase ao ponto de uma função, vamos dizer assim. E lá em cima estavam os braços desse deus de metal, estendidos assim, ardendo
em brasa. E através de roldanas, para não se aproximar, porque queimariam com apenas o calor dessa estátua, vamos dizer assim, eles puxavam ali, através de um carrinho com roldanas, crianças e as colocavam nas mãos deste ídolo. E ali estas crianças, esses bebês fritavam. Gritavam de dor, diz a história. Porém, eles batiam tambores em volta para abafar o grito ensurdecedor destas crianças que fritavam vivas. Enquanto eles em volta, a grande maioria embriagados, né, adoravam esse falso Deus. E também rituais de orgias extremas na área sexual eram realizadas, com as mais diversas anomalias que nós possamos imaginar. Isso é terrível, mas acontecia. E Deus, abominando isso aí, já alerta o povo para que não se misture a estes ídolos ou a estes costumes, a esta maneira de cultuar. Porque, na verdade, isto são ídolos de metal e não tem poder nenhum. E a que ponto chega um ser humano que chega a fazer essas atrocidades adorando uma estátua? Deus, preocupado, já alerta o povo que essas situações são menosprezadas por Deus. Então não se deve adorar a ídolos, criar ídolos e ainda mais chegar a esse ponto. Então entramos na sequência do texto e vamos ver o que Deus diz aqui, através da boca de Moisés ao povo, no versículo 6. Preste bem atenção. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel. Não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para seu pai e também para sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai, de mãe ou somente por parte de pai. Não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai, por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher de seu tio por parte de pai, pois é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Vamos ao versículo 16, ainda do capítulo 18. Não tenha relações com a sua cunhada, isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta. E isso seria uma imoralidade. No 18, não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o Deus Moloque. No 21. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o Deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. E assim segue o texto, né, com outras afirmações do Senhor do que não é para se fazer. Mas nós podemos ver então que Deus está precavendo o povo, ao qual ele libertou. Agora ele ensina como deve se portar. Amém? Mas nós vamos entender que ao longo da história, essas orientações morais, essas orientações éticas, melhor dizendo, elas seguem até os dias de hoje. Mas naquele tempo, pelo povo ser escravizado, não possuía uma consciência de que isso de fato era tão abominável aos olhos do Senhor, e quem sabe muitos deles já realizavam isso mesmo sendo escravos. Agora, libertos pelo deserto, estão aprendendo a se comportar. Hoje, quando nós falamos isto, para nós, eticamente falando, nós sabemos que é errado. Tanto é que naquele tempo estava ligado a um ato religioso, vamos dizer. Ou seja, tudo que se fazia, a imoralidade sexual, a adoração àqueles deuses, a morte das crianças, era ligado à religiosidade. Hoje se faz estes atos imorais, mas não está ligado a atos religiosos. Portanto, muitas pessoas tendem a minimizar a situação, admitindo que certas coisas sejam possíveis de se realizar, porque cada pessoa é livre para cuidar do seu corpo e da sua própria vontade. Amém? Concordamos? Porém, agrada ou desagrada a Deus, né? Sem anacronismo, colocando os fatos em seu devido lugar. Nós sabemos que naqueles tempos abominava a Deus, porque Deus não queria que o povo dele se misturasse com estas coisas, e alertou na palavra do Senhor que prevalece até os dias de hoje.
Mas hoje, de fato, ainda continua sendo imoral essas atitudes aos olhos do Senhor. Porém, nós hoje temos uma consciência de que isso é errado, sem perceber que isso parte da vontade de Deus. Ou seja, nós temos a consciência pelo simples fato da consciência social. Porque as leis de hoje, elas partem não da palavra de Deus, mas elas partem de códigos, código de éticas, parte de livros de direito civil, de direito criminal, de direito tributário, leis de trânsito, enfim, que regularizam tudo. E nós acabamos esquecendo que tudo já parte de muitos anos atrás e que está na palavra do Senhor, porém contextualizando, trazendo para os dias de hoje, parece que não tem valor. E parece que não tem nenhuma lógica aplicar essas leis nos dias de hoje, mas sem percebermos, elas já são aplicadas no nosso dia a dia. Mas quando nós tiramos Deus da situação, que é o que acontece na maioria das instituições hoje, não se pode nem falar de Deus, nos colégios não se pode falar de Deus, e enfim, por aí, nós estamos tirando o mérito de Deus da questão e colocando o nosso mérito. E nós somos vários. Nós temos esses desejos e outros tantos mais, pelo simples fato de sermos seres humanos. E se tiramos Deus da situação, colocamos nós na frente de todas estas coisas. E acaba tudo dando errado. Porque os ídolos daquele tempo eram de metal. Você veja as abominações que eram construídas. Hoje temos outros ídolos intrínsecos na nossa sociedade. São as músicas do mundo, rock, metal, entre outros gêneros, as drogas, a prostituição, a adoração a clubes de futebol, outras tantas coisas que a televisão e a internet propiciam, que nos tornam fissurados, nos tornam ali agregados, escravos, e começamos sem perceber a oferecer muitas coisas a estes ídolos. Então, a palavra do Senhor é ainda viva. Estas mesmas orientações que estão no livro de Levítico, Deuteronômio, Números, ali na história do povo em Êxodo, na história da criação em Gênesis e tudo mais que acontece na palavra do Senhor, perfeitamente se aplica nos dias de hoje, nas nossas vidas. Só não está mais atribuído a um ato religioso, mas muitas pessoas continuam praticando estas anomalias sem perceber que desagradam a Deus, caminhando a passos largos para uma eternidade afastada de Deus. E é aí que mora o perigo, porque estamos adorando a ídolos e não percebemos. Estamos compactuando com as obras malignas de Satanás e não percebemos. Estamos nos distraindo, tirando o foco totalmente da vontade de Deus e fazendo a vontade do mundo e não estamos percebendo. Amém? Que nós possamos ficar atentos à palavra do Senhor, à sua profundidade. Os ensinamentos que ali estão são profundos. Eu sei que muitas pessoas não falam sobre Levíticos, não falam sobre Números, Deuteronômio, livros da Torá, os 5 primeiros livros, porque não é atrativo, porque parece que já perdeu a validade, porque hoje é outra história, outro contexto, outra sociedade, mas o que nós temos que tirar dali são os valores éticos. Nós temos que tirar dali a moral de Deus, os bons costumes, a boa conduta. Deus ainda é o mesmo, quem mudou são os seres humanos em relação ao meio que habitam, mas também na sua essência somos ainda os mesmos seres humanos daqueles seres humanos no passado, sujeitos às mesmas falhas, os mesmos desejos e os mesmos pecados. Precisamos estar atentos, então, para quando nós nos transformarmos, não voltarmos a andar com pessoas que simbolizam os povos pagãos, ou seja, que não querem o Deus único e verdadeiro e adoram outros deuses, porque facilmente podemos ser influenciados por esses ídolos, as quais os seres humanos que não estão na presença de Deus estão adorando nos dias de hoje. E podemos cometer anomalias aos olhos do Senhor, como os povos pagãos cometiam antigamente. Para terminar aqui, eu quero te levar a uma reflexão. Muitas vezes na vida nós estamos em situações difíceis, situações que a gente clama a Deus por uma libertação. Deus ouve as nossas orações. Então Deus atende e levanta um libertador que vem e ajuda-nos a encontrar um caminho. Nós passamos então a ser conduzidos por Deus neste deserto.
E aí nós aprendemos os valores cristãos, aprendemos a palavra de Deus, aprendemos sobre a Bíblia, e então nós chegamos aonde Deus quer que nós chegamos, que é na nossa terra ali, onde vai manar leite e mel. Nós vamos ter que enfrentar ali o mundo, outros povos que adoram outras coisas. E a orientação é a mesma daquele tempo de Levíticos para hoje, que nós não venhamos a nos misturar com estes povos, com estas pessoas, com esses cidadãos que não querem a palavra de Deus. Porque estes mesmos cometem atrocidades aos olhos do Senhor. Mas Ele ama a todos da mesma forma. Deus, Ele tem o mesmo amor e o mesmo carinho por todas as pessoas. O que difere é que algumas pessoas não querem receber isso da parte de Deus, porque receber esse amor, esse carinho de Deus, requer fazer a vontade do Senhor. Quando a gente é liberto da escravidão ao qual clamamos a Deus, nós não podemos mais conduzir a nossa vida. Nós temos que deixar que Deus a conduza. E a palavra do Senhor, a Santa Bíblia, vai nos ensinar exatamente como nós devemos andar diante de Deus. O caminho correto, que é estreito, apertado, é difícil. Causava muito prazer àqueles povos pagãos realizar esses ritos imorais, tanto de oferecer sacrifícios vivos, quanto a imoralidade sexual e as outras tantas coisas que eles praticavam. E por isso eles não queriam abandonar. Queriam servir ao nosso Deus, o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Muitas vezes pode não parecer prazeroso. Só quem experimentou uma dor profunda e foi liberto e serve hoje a Deus, sabe o prazer imenso que é servir ao Senhor. Amém? Eu te convido aqui então a se aprofundar na palavra de Deus. Esse é o intuito desse nosso canal. É fazer com que você busque ler a palavra do Senhor, entendendo a mensagem de Deus, trazendo para os dias de hoje, né, simples como ela é, né, sem complicações. Não desvalorize nenhum livro da palavra de Deus. Todos eles têm uma importância ímpar para as nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seguimos junto aqui no canal. Se inscreva, compartilhe esse vídeo para honra e glória de nosso Deus. Amém.